Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com notícias importantíssimas, se tratando, é claro, de Vasco da Gama. Vamos falar no vídeo de hoje sobre contratações, tem novidades importantes sobre inclusive o Luiz Amarídia, o atacante paraguaio de 26 anos que quer jogar no Vasco nessa próxima temporada, segue com a sua situação indefinida. Então tem muita notícia importante sobre esse atleta, falar também sobre meio campo que teve interesse por parte do Vasco, mas vai fechar com o Coritiba, falar sobre saída do MT para o Atlético Paranaense, houve um interesse de fato, a gente vai trazer novidade de como está a situação atualmente e falar sobre primeiro treinamento com bola que aconteceu nessa última quarta-feira no CT Moacir Barbosa, pré-temporada em Pinheiral e muitas notícias importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Então é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like, pois é importantíssimo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos e também deixe o seu comentário sobre o que você acha da chegada do Luiz Amarídia. Você acha que ainda ele pode chegar no Vasco? Deixe a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A gente vai inclusive trazer logo no vídeo um depoimento do técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, o novo treinador uruguaio que chegou aí dando a entender que o Vasco é menor que o Cruzeiro, porque ele disse que o Cruzeiro seria o maior clube que estará na Série B de 2022. A gente vai falar já sobre o depoimento do mesmo, mas antes a gente vai trazer outras novidades. Eu quero logo começar falando sobre contratações, saídas e chegadas, Luiz Amarídia, MT, Benítez fechando com o Grêmio e logo começar falando sobre o paraguaio Luiz Amarídia. Ontem tivemos mais novidades tratando da situação do atleta, né? O Vélez Sarsfield, que tem os direitos econômicos do jogador até o meio dessa temporada, até junho de 2022. Após isso, ele ficará livre no mercado. O Luiz Amarídia já deixou bem claro que quer vestir a camisa do Vasco. No mínimo, pelo menos, sair do Vélez. Não quer permanecer no clube argentino no ano de 2022. Inclusive, ele estava na lista de reapresentação do elenco, mas não se reapresentou, né? Permaneceu em Assunção, no Paraguai, sua cidade local. Está lá, segue treinando de maneira particular e espera um desfecho com o Vasco da Gama, né, para tomar uma decisão, tomar um rumo na sua carreira. Atualmente, como está a situação? O Vélez já percebeu que o Luiz Amarídia não quer permanecer no clube, então o Vélez tenta costurar um acordo com o Vasco ou com alguns outros clubes para conseguir a venda ou, quem sabe, um empréstimo em definitivo para outro clube e o Vélez ficar com alguma parte depois. Mas o Vélez quer dinheiro. Caso o Vélez venha vender, o Vélez vai conseguir uma grana. Mas caso venha emprestar, o Vélez quer no mínimo uma compensação financeira. E essa parte é que vem dificultando as negociações com o Vasco. O Vasco não tem esse dinheiro para dar ao Vélez Sarsfield. E ontem tivemos a informação que o Vasco tentou costurar uma parceria com o Vélez. O Luiz Amarídia tem contrato com o Vélez até o meio de 2022. O Vasco fez uma proposta ao Vélez. Falou para o Vélez aumentar esse contrato com o Luiz Amarídia, pelo menos pegar um contrato até 2024, 2023 e deixar o Luiz Amarídia por empréstimo no Vasco nessa próxima temporada. A partir disso, o Vasco segue pagando todo o salário do jogador, em torno de $25 mil, as informações que a gente teve ontem através do jornalista Flávio Dias. E depois disso, né, o Vasco pagando os salários dele, dependendo de como ele iria, o Vasco teria ali uma porcentagem da grana, porque de fato o Luiz Amarídia pode se destacar no futebol brasileiro, teria uma venda por um valor ainda mais alto e o Vélez ganharia 50% dessa venda e o Vasco também ganharia 50% desse valor. Ou seja, o Vasco propôs uma parceria, não iria dar dinheiro ao Vélez pelo empréstimo, mas iria receber o atleta, pagar o salário dele e dependendo se o Vélez conseguisse lucrar com uma venda futura, o Vasco também lucraria uma parte dessa negociação. Essa é a situação atual. Infelizmente, isso não agradou ao Vélez, porque é claro, o time argentino quer uma compensação financeira. Então, devido a isso, a situação está muito ruim, a situação está difícil. Os argentinos o Vasco tem um ponto positivo porque o Vélez, os argentinos entendem que o Vasco é uma vitrine muito boa, sabem que o atleta pode valorizar aqui no Rio de Janeiro, aqui no futebol brasileiro, então ainda pensa numa probabilidade do Luiz vir para o Vasco da Gama. É um imbróglio grande porque o Vasco não colocou dinheiro na mesa. Se colocasse, o Luiz Amarídia já estaria aqui no CT Moacir Barbosa treinando com o elenco. Mas como atualmente nada aconteceu, a situação segue indefinida. A gente vai estar ligado, vai estar de olho informando daqui pra frente cada um de vocês. Agora, falar sobre duas situações que melaram
nesses últimos dias. Primeiramente sobre o Pablo Maguinin, atacante argentino que fez essa última temporada no Tigre, renovou com o clube argentino por mais uma temporada. O jogador teve seu salário aumentado e ontem foi anunciado oficialmente como a mais nova contratação, né, já que renovou o seu contrato para essa próxima temporada com os seguintes dizeres: o goleador permanece em casa, ou seja, mais um jogador que não vem para o Vasco da Gama. Além dele, outro meio-campo, Regis também, um jogador de muita qualidade, fez essa última temporada vestindo a camisa do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani aí que terminou a competição na 6ª colocação, e o Regis foi um dos destaques da equipe, marcando aí 9 vezes e dando 11 assistências, participou de 36 partidas nos jogos tanto da Série B quanto também do Campeonato Paulista, e o Regis de fato fez uma excelente campanha. Meio campo de 29 anos, vai reforçar o Coritiba na Série A de 2022. O Coritiba e o Regis chegaram a um acordo, o Vasco de fato tentou a contratação do atleta, chegou a apresentar até mesmo uma proposta, mas a proposta não interessou nem ao jogador, nem ao seu empresário, então devido a isso ele fechou com o Coritiba, clube de Série A, e que fez uma proposta maior pelo atleta. As conversas com o Vasco de fato não evoluíram, ele se apresenta na próxima segunda-feira ao Coritiba para iniciar a sua pré-temporada com o Coxa Branca, como é conhecido o clube alviverde. Agora, falar sobre saídas, né? Antes de entrar no assunto MT, só uma curiosidade, uma novidade importante, que é sobre o Martim Benítez. Ontem o Grêmio anunciou oficialmente a contratação do Martim Benítez para 2022. O atleta chega por empréstimo do Independente por uma temporada até o final, né, de 2022, até o final desse ano. Martim Benítez é um jogador do Grêmio, um jogador que teve passagens pelo Vasco em 2020, pelo São Paulo em 2021, não conseguiu o mesmo destaque que teve no Vasco naquela temporada, mas é um jogador sim de muita qualidade e é esperado no Grêmio no dia 10 de janeiro para iniciar a sua pré-temporada com o clube gaúcho, ou seja, o Martim Benítez será um adversário do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. E agora se tratando de MT, o MT é um jogador aí que nesses últimos dias surgiu com uma possível saída, negociação ou até mesmo venda para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teria interesse na contratação do MT, um meio atacante muito versátil, que poderia jogar como lateral esquerdo, como ponta esquerda, como meio atacante, um jogador que pode fazer várias posições, várias funções dentro do campo. Isso teria despertado o interesse do Atlético Paranaense. Até o momento, o Atlético não fez nenhuma proposta oficial ao Vasco, fez sim ao empresário do MT e, a princípio, teria gostado, inclusive, dessa proposta, avançada em negociações com o empresário, mas em nenhum momento o Vasco foi contactado com relação a isso. O clube paranaense conversou apenas com o empresário do jogador. Então, devido a isso, as negociações com o Vasco acabaram não andando até o momento. O Vasco não recebeu essa proposta por parte do Atlético Paranaense. O Vasco, inclusive, tem o desejo de permanecer com o MT para o ano que vem. A comissão técnica do Zé Ricardo vê no MT um bom jogador, conta com o jogador para 2022 e o Zé Ricardo gosta muito do atleta e deve utilizá-lo demais durante os próximos campeonatos que o Vasco irá disputar nesse ano de 2022, que no caso a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca e a Série B do Campeonato Brasileiro. O departamento de futebol ainda tem muitas esperanças no jogador. Lembrando que no início de 2021 ele foi comprado do Volta Redonda, né, pelo valor de R$600 mil por 70% dos direitos econômicos. Tem um contrato com o Vasco até 2024. Agora, falar sobre técnico do Cruzeiro e após isso a gente segue falando sobre pré-temporada e patrocinador. Notícia importante. Primeiro falando sobre aqui o treinador do Cruzeiro. Ontem o uruguaio Paulo Pezzolano teve uma entrevista coletiva onde apresentou ali o ano do Cruzeiro, falou sobre as expectativas que tem de estar sob o comando da equipe. Lembrando que o Vanderlei Luxemburgo foi demitido alguns dias atrás após a transformação do Cruzeiro em um clube empresa. E o treinador do Cruzeiro, sem muita enrolação, falou isso daí que tá aparecendo, vai aparecer para vocês. Então dê uma olhada aí no vídeo da entrevista coletiva do Paulo Pezzolano, novo técnico uruguaio que está à frente do Cruzeiro. Mais em um grupo como Cruzeiro, não? Que nós temos que ir para frente contra todo o equipo. Somos o mais grande que há na segunda divisão, temos que assumir isso, no Mineiro, e depois é a maneira de nós. Ir para frente, sempre pensar no arco rival e fazer tudo para ganhar o jogo. Não fazer como evitar, não. Isso tem uma estratégia em algum momento do jogo, se está difícil ou alguma coisa pode passar, mas o primeiro é... Então foi exatamente isso que vocês ouviram. O mesmo falou
que o Cruzeiro é o maior clube da segunda divisão, diminuindo várias outras equipes, principalmente as outras duas grandes que também fazem parte da competição, que no caso é o Grêmio e o Vasco. E a grande pergunta que eu faço é, será mesmo que ele chegou com essa moral toda no Cruzeiro, falando que é o maior clube da segunda divisão, e nós, o Vasco principalmente, como comissão técnica, vai ficar quieto, vai deixar essas coisas acontecerem? Esse é o problema atual do Vasco, é se diminuir, é realmente não levar essas coisas a sério, é pensar que enquanto outros clubes estão se reforçando e o Cruzeiro vem se reforçando de fato muito bem, o Vasco segue parado. O Vasco trouxe alguns reforços, trouxe alguns atletas, mas precisa se reforçar mais. Os outros clubes estão com mentalidade realmente de nessa segunda divisão subir, chegar à elite do futebol brasileiro de 2023. E se o Vasco não tiver essa mesma mentalidade, vai ser um ano muito difícil para o torcedor vascaíno. Mas deixa aí o seu comentário para o Paulo Pezzolano, treinador do Cruzeiro. E falando em Série B e falando em pré-temporada, ontem foi o primeiro dia que o elenco treinou com bola no CT Moacir Barbosa, né? O elenco se reapresentou nessa última segunda-feira. Os atletas desde lá estão sendo submetidos a avaliações clínicas, físicas, fisiológicas e ontem foi a primeira vez que os atletas tiveram a sua atividade com bola. Inclusive, o Yuri Lara, reforço do Vasco, volante que foi destaque dessa Série B vestindo a camisa do CSA, se posicionou, falou sobre a oportunidade de vestir a camisa do Vasco, disse estar muito feliz, que de fato é a chance de realizar aí um sonho familiar, ele está vestindo a camisa do seu clube do coração, festejou aí o fato da oportunidade ter surgido, segundo ele, no melhor momento que ele se sente preparado para vestir a camisa do Vasco na sua carreira. E ele disse o seguinte, está aparecendo aí para vocês: a oportunidade de jogar no Vasco aparece na minha melhor fase fisicamente, me sinto mais maduro, com a cabeça melhor, preparado para aproveitar essa chance. Vou dar tudo de mim para honrar essa camisa que tanto me fez feliz como torcedor. Quero retribuir isso dentro de campo. Agora temos que trabalhar para conquistar nossos objetivos dessa temporada. O jogador, de fato, tá muito empolgado, tá muito feliz, é um atleta que torce pro Vasco da Gama, é um torcedor vascaíno, então é um de nós dentro de campo e é claro, a gente coloca muita expectativa em cima do jogador por tudo que ele fez nessa última temporada vestindo a camisa do CSA. Com relação à pré-temporada, semana que vem, o planejamento era que os atletas fossem para Pinheiral, uma cidadezinha perto de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, num CT João Avelange, que tem lá para fazer essa pré-temporada mais junto, mais grudado, mais unido, né? Todo mundo viajando. Porém, devido aos surtos de Covid, o Vasco atualmente tem 6 atletas no elenco com Covid, então devido a isso, o Vasco adiou essa pré-temporada. Ela não será realizada mais na semana que vem, mas sim a partir dos dias 19 ou 20 de janeiro. Os atletas irão para a terceira semana de pré-temporada, lá para o CT João Avelange, e após isso irão direto para a partida contra o Volta Redonda, que será no dia 26 de janeiro, perto do local, perto do CT, de onde o Vasco irá fazer essa pré-temporada em Pinheiral. E depois da partida contra o Volta Redonda, que será no Raulino de Oliveira, o Vasco volta para o Rio de Janeiro. E para encerrar o vídeo, falar sobre patrocinador. Ontem tivemos aí novidades se tratando de chegada de novas marcas dentro do Vasco. Lembrando que o Vasco não renovou o seu contrato com a Havan, ou seja, o Vasco perdeu o patrocinador da Havan, que é aqui na manga da camisa, né? Uma parceria aí que durava 2 anos, não teve seu contrato renovado. A Havan pagava algo em torno de 4,2 milhões anuais ao Vasco da Gama. E agora o Vasco negocia com 3 frentes para ocupar essa vaga deixada pela Havan. São 3 marcas aí que o Vasco vem negociando no mercado para tentar substituir a Havan, uma marca aí que ficou 2 anos dentro do clube. Porém, além disso, o Vasco já negociou, inclusive anunciou em nota oficial, que tem negócio fechado com 2 outras marcas para estampar a barra da camisa e também a barra da manga. A barra da camisa na parte de trás das costas e a barra da manga aqui, nessa parte pequenininha, onde ficava a pés alocada no início da temporada de 2020. No caso, a dúvida é quem serão esses patrocinadores. A gente ainda não tem certeza de quem são, mas a gente tem certeza de quem não vai ser. Não será a Ambev, que foi muito comentada, né? Nenhum desses 2 patrocinadores, tanto da barra da manga quanto da barra da camisa, será algum produto da Ambev, e também não será a Magalu. A Magalu não chegou nem sequer a sondar o Vasco em nenhum momento. Comentei sobre a Magalu em alguns vídeos, mas não será a Magalu. Chances zero, né, disso acontecer. Apenas teve sim a presença de um diretor em uma partida do Vasco, São Januário, mesmo era torcedor vascaíno, mas não houve negociações em nenhum momento. E além disso, um dos novos patrocinadores, o que a gente pode falar,
nunca investiu, aliás, no futebol. Ou seja, é uma novidade nesse meio do futebol e estará chegando pela primeira vez dentro aí do futebol com o Vasco da Gama. Então tem muitas novidades, muitas notícias importantíssimas. A gente vai estar trazendo para você nos próximos dias, nos próximos vídeos, né? O certo é até o final de janeiro o Vasco irá anunciar mais 2 patrocinadores e, é claro, além disso, mais contratações. Esse foi o vídeo, um vídeo mais longo, com muitas notícias, muitas novidades e, é claro, se você curtiu, se inscreva aqui no nosso canal, que a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Aqui embaixo também deixe seu like, seu comentário, para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos e a nossa família possa crescer cada vez mais. Vamos lá tentar bater aí a meta dos 2.000 likes, porque ajuda demais o nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas!